Boa noite. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos falar do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, qualidade da prece. Para a gente, essa introdução maravilhosa aí da Luciana, né? Aleluia. Essa é uma música que toca muito o coração, né, da gente. É só a gente deixar se envolver, né, nessa magia que chama Jesus Cristo, a gente se sente confortado, né? Aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. Espero que encontrem, né, à luz aquilo que estão procurando. Com certeza é Jesus, né? E eu gosto sempre de iniciar o nosso bate-papo, né, com a linda frase da Madre Teresa de Calcutá, onde ela diz que nós não devemos deixar uma pessoa sair de nossa frente sem que ela sinta melhor e mais feliz. É o que nós desejamos a todos vocês. Bom, então vamos fazer a leitura do Evangelho de Jesus, né? Quando orar, não vos assemelheis aos hipócritas que, afetamente, oram de pé na sinagoga e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Quando vos aprestardes para orar, se tiveres qualquer coisa contra alguém, perdoai-os, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoa os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está no céu, também nos perdoará os seus pecados. Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26. Bom, meus irmãos, para a gente iniciar esse breve bate-papo, né? A gente tem que começar a entender primeiro o que é qualidade, né? Principalmente da prece. E a gente hoje tem uma facilidade muito grande da gente verificar isso, né? Então, olha só a síntese, né, da qualidade da prece. Baseia-se na sinceridade e na humildade. Sinceridade e humildade. É os dois iniciantes, né, os dois princípios básicos que nós temos que colocar quando nós vamos louvar a Deus, né? Vamos pedir alguma coisa. A gente tem que ter sinceridade e, sobretudo, muita humildade. Transcrevendo a mera repetição de palavras é uma coisa desnecessária. A gente usar muitas palavras, né? Principalmente aquelas palavras repetitivas, né? Uma prece de qualidade é clara, concisa e feita do coração, agindo como um ato de adoração, louvor ou pedido, focado na conexão com Deus e, sobretudo, na melhoria moral. É uma coisa muito importante nossa, que a nossa evolução espiritual, né, ela é um pouquinho complicada porque a gente complica ela, né? A gente quer tudo de imediatismo, a gente não aceita opinião, a gente quer sempre ser o dono da verdade, né? Isso é vamos dizer, defeitos. Não. É a apuração nossa, né, que ainda está um pouquinho deficiente, porque está enraizada em nós, e a gente sempre vai falar disso, do nosso orgulho e da nossa vaidade. Então isso nos atrapalha 99%, o nosso orgulho e a nossa vaidade, né? Então quando a gente vai orar, olha, meus irmãos, isso aí não é, eu posso dizer que é via de regra. A gente só ora quando a gente está precisando mesmo e o bicho está pegando.
Aí a gente lembra da casa de Deus, né? A gente vai orar e pedir a Deus. É errado isso? Claro que não. Ele é nosso Pai, né? Ele é o nosso Pai. Então nós temos sim que pedir a Ele, né? Ser humilde, reconhecer que nós estamos errados e a gente passa a procurar a casa de Deus, passa a procurar Deus. Pode demorar 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas se nós tivermos a humildade, né? E a perseverança de procurar Deus, pedir a Ele ajuda, não é errado não. Mas é mais cômodo para nós e mais suave a gente procurar sempre Deus, procurar a casa de Deus. E quando a gente adentrar na casa de Deus, a gente pronunciar aquela pequena frase, né, que vários profetas a pronunciaram: Senhor, eis-me aqui. Essa sim deve ser a porta, né, a abertura da nossa prece. A gente reconhecer que nós somos seres imperfeitos e nós precisamos muito, mas muito mesmo de Deus. Olha só, no Livro dos Espíritos, a lei de adoração é um capítulo, né? É a primeira das leis naturais estudada por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Disse-nos o codificador, através do auxílio dos espíritos superiores, que a adoração é natural e pertence à espécie humana. Em virtude da ignorância das verdades religiosas, os homens acabam adotando diversas formas mítica e mística de adoração. Olha, meus irmãos, sem a gente estar aí julgando, né, analisando outras religiões, né? A pessoa, às vezes, ela tem fé num determinado segmento religioso, a gente tem que respeitar, né? A gente não pode, de maneira nenhuma, julgar. Mas há muito misticismo, né? Que a doutrina espírita, eu estou falando como espírita, né? Estou falando como espírita. Na doutrina espírita, a gente não tem essas mistificações, né? Imagem, crucifixo, adereços, né? Então, a gente não tem isso, que nós não acreditamos nisso, nós espíritas. Mas aquelas religiões que acreditam, a gente não pode julgar de maneira nenhuma, nenhuma. Nós espíritas, nós acreditamos, né, que nós só somos infelizes porque nós afastamos da lei de Deus. E esse é o ponto principal. A partir do momento que nós começarmos, né, a ter essa concepção e esse conceito que Deus é necessário na minha vida, aí eu vou ter sim uma transformação moral e religiosa. Então, tudo para mim vai ser fácil? Não, claro que não. Claro que não. A religião não vai me trazer nada de rapidez. Não vai não. A religião, né, Deus, em todo o conceito das outras religiões, busca Deus assim, para nos auxiliar. A doutrina espírita usa Deus, sim, como um ser perfeito. Nós não devemos afastar dele, né? Sem fanatismo, com uma fé raciocinada. Olha, meus irmãos, eu digo para vocês, felicidade nesse mundo de provas e expiações está difícil. A gente sabe que ela não é plena. Há momentos felizes nossos, há percalços, há quedas no caminho, que muitos de nós têm elas, perda do ente querido, perda de emprego, né? Doença na família, mas com a mão de Deus, a gente não pode largar a mão de Deus. E Ele nos levanta e nós continuamos a nossa caminhada. Para isso, nós temos que ter essa qualidade da prece. A gente tem que saber como que a gente vai orar a Deus, né?
Allan Kardec, na pergunta 659 do Livro dos Espíritos, ele diz-nos que pela prece, nós podemos fazer 3 coisas. Primeiro, louvar a Deus. Nós temos que louvar Ele, né? Louvar Deus. Pedir e agradecer. Agora, esse pedir nem sempre nos será atendido. Que às vezes não chegou a hora de nós recebermos aquilo que nós estamos esperando, aquilo que nós estamos almejando. E é interessante, meus irmãos, via de regra, né? A gente só pede a Deus coisas materiais. Não é? A gente pede para passar num concurso, pede até para ganhar na loteria, pede para o nosso time de coração ganhar, né? Pede para a gente pede uma infinidade de coisas, mas dificilmente a gente fala assim: Deus, me perdoa, eu sou um ser imperfeito, eu errei, me ajuda a encontrar a luz, me ajuda a encontrar a sua verdade. Tu, Senhor, deixou para nós o seu Filho para ele nos ensinar, através do Evangelho, ser uma pessoa melhor. E isso é o primeiro passo que nós temos que fazer quando a gente adentrar no nosso quarto ou no cantinho da nossa casa, para nós começarmos a orar e pedir alguma coisa para Deus. Nós temos que reconhecer, primeiramente, meus irmãos, que nós somos seres imperfeitos. Não existe ninguém perfeito nesse mundo. Não existe. Nós, às vezes, é que não reconhecemos como nós somos complicados. Eu, todo dia, sem exceção, eu olho para a pessoa, meu maior inimigo, eu olho para ele todo dia, quando eu vou escovar a dente. Eu olho para o espelho, vou pintar o cabelo, eu olho para o espelho e falo: Marco Antônio, vamos fazer um pacto agora? Está começando o dia, sei que você está saindo para a caminhada, vamos ser melhor que ontem? Topa, vamos fazer isso? E eu tento fazer. Estou longe da perfeição, mas pelo menos eu estou lutando para me ser uma pessoa melhor. E a prece, a oração, me faz chegar perto de Deus, pelo menos dos seus ensinamentos, né? Olha, meus irmãos, a prece não tem finalidade de barganhar com o plano maior, com Deus. Porque ele não precisa, né? Ele não necessita de fazer trocas materiais comigo. Então não precisa de oferecer nada material para Deus. Por quê? As coisas materiais aqui desse mundo, eu não vou levar quando eu desencarnar, né? A prece, por ser uma atitude íntima, independe de hora, local ou companhia. Eu posso orar qualquer hora, assim que eu sentir necessidade. Dentro do ônibus, dentro do carro, né? Aonde eu quiser, eu posso encontrar Deus, porque Ele não me abandona, Ele está pertinho de mim, Ele está comigo, Ele está do meu lado. Eu, com a minha arrogância, a minha, né, pequenez, eu não enxergo Ele. Né? Se a gente olhar para Deus, para a natureza, a gente vai enxergar Deus em vários locais. A mãe olha para um filho e vê Deus. É interessante que nós, filhos, olhamos para a nossa mamãe e nós não enxergamos Deus nela. Não é? Então Deus está em todo lugar. Ele não nos abandona jamais, jamais. Vocês querem ver uma maior oração que pode ter, e ela tem pouquíssimas palavras? Aqueles que ainda têm o privilégio de ter a mamãe e o papai, chegar perto deles e falar assim: bença minha mãe, e ela olhar para você assim e falar assim: Deus te abençoe, meu filho. A maior prece que existe. Chico Xavier fala que um pedido de uma mãe arromba as portas do céu. Então a prece não precisa de ser grande,
Não precisa ter palavras bonitas, ela tem que ser falada com o coração, né? Meus irmãos, é preciso que cada palavra da prece tenha um profundo significado em nossa mente e coração. Ela tem que ter, né? Essa conexão, né, com a minha mente e o meu coração. Eu estou fazendo isso mesmo de coração. Eu estou sendo sincero comigo mesmo, né? Palavras, recitar palavras, principalmente bonitas e repetitivas, de nada adianta se ela não estiver saindo do coração. A prece não tem fórmula. Não existe uma prece mais poderosa do que a outra. Não existe. Se ela for dita com o coração, principalmente você que se colocar, não como um ser inferior, mas como um ser que necessita de ajuda e necessita, né, desse socorro, é o que vale. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Está lá no Livro dos Espíritos, na página 319, na questão 661. Às vezes nós não temos palavra para falar bonito, né? Às vezes nos falta essa palavra. E é interessante que as nossas boas ações é uma prece. Nossas boas ações, não ações de materiais, mas às vezes ser uma pessoa sorridente, uma pessoa que trata bem o seu semelhante, tenta ser melhor a cada dia, um cumprimento sincero com uma pessoa que às vezes está te atendendo no supermercado, uma cobradora de ônibus, um funcionário público, uma pessoa que você passa na rua, está na fila do caixa no banco, você sorrir para aquela pessoa, cumprimentar a pessoa sempre que possível, quando está trabalhando pelo nome, a coisa mais gostosa que tem, gente, é você cumprimentar a pessoa com um sorriso, olhar no crachá dela e você cumprimentá-la pelo nome. Às vezes você faz aquela pessoa passar o resto do dia bem, às vezes ela teve uma noite mal dormida em casa, às vezes ela está com um problema, ela vai trabalhar, está lá no supermercado, né? Às vezes sufocada por uma doença, dormiu mal, que às vezes um filho, né? Ela está com um problema que todos nós temos. Você a cumprimenta com um sorriso e pelo nome. Gente, às vezes ela ganha um dia, né? Então as nossas ações, elas são primordiais no que diz respeito à nossa prece, né? A lei equipara com as preces. Jesus, olha só, Jesus está nos dizendo, não coloque em evidência, orai em segredo. Vocês lembram que ele falou isso no Evangelho? Ele está pedindo para nós o que? Sinceridade no coração. Mas uma coisa, meus irmãos, que é muito difícil, ele nos pediu. É difícil e muito. Antes de orar, né? E a gente tiver uma pessoa que a gente não gosta, perdoa ela. Mas para perdoar mesmo, né? Não é para fingir que perdoa, não. Não é para esquecer, não. Esquecer depois a gente lembra. Ah, é muito difícil? É difícil, mas vamos trabalhando isso. Enquanto a gente não perdoa, vamos pedir a Deus, vamos rezar para aquela pessoa. Jesus nos ensinou a orar, amar os nossos inimigos. Eu digo para vocês que é muito difícil. Eu, às vezes, tenho dificuldade em perdoar, mas dura pouco, porque depois eu perdoo a pessoa. E uma coisa que Jesus nos alivia, amai os vossos inimigos. Não quer dizer que você perdoou aquela pessoa, que você vai conviver com ela. É só você não desejar mal para ela, você está sempre em sintonia positiva com ela, torcendo para que ela seja feliz, torcendo para ela,
não desejando mal para ela. É isso, a qualidade da prece é essa. Não adianta nada nós pedirmos a Deus alguma coisa se nós temos um irmão nosso, a gente não conversa com ele, a gente tem raiva dele, a gente não perdoou ele. Por quê? Deus, nós todos somos irmãos. Se nós não respeitarmos a criatura de Deus, que são os nossos irmãos, como eu posso pedir alguma coisa para Deus? Nós, na nossa pequenez, principalmente os papais e as mamães aqui, quando tem alguém que não gosta de um filho da gente, a gente não fica um pouquinho chateado? É verdade ou não é? A gente quer o filhinho da gente, né, ser um querido para todo mundo. Mas às vezes tem uma pessoa que não gosta dele, a gente fica chateado, né? O que a gente tem que fazer? Orar para essa pessoa. Iniciativa e ação que a gente tem que ter na prece. Olha, meus irmãos, as leis de Deus não alteram somente porque alguém nos pediu. Se eu vou pedir uma coisa impossível para Deus, porque a lei dele não pode ser mudada, não adianta pedir. Eu tenho coisas que a gente pede a Deus e às vezes não é bom para a gente. Então a gente tem que ter essa noção, né, de que nem tudo eu posso. Eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. Paulo já disse isso, né? Então, meus irmãos, tem coisas que às vezes acontecem na nossa vida que nós temos que aceitar. Nós temos que ter força para lutar contra aquilo, porque é o melhor para nós. E essa definição, só nós é que sabemos dela. Tem pessoa que às vezes comete um ato, né, que está contra os mandamentos da lei de Deus, e ele pede para Deus, né, livrar ele daquilo. Não, filho, você errou, você reconheceu que está errado, agora você vai reparar isso aí. Mas como que eu vou reparar? Isso aí é coisa, né, de encarnações futuras. Ele nos perdoa, mas nós temos que reparar e nós temos que pagar isso aí, né? Então tem certas coisas que é melhor nós passarmos por aquilo, porque às vezes a gente não tem merecimento daquilo, ou então não vai fazer bem para nós. Deus é poderoso, Ele sabe tudo o que nós precisamos. E outra coisa, meus irmãos, que é muito interessante, a gente pede, né? E não tem muita, paciência de acontecer na nossa vida, não. Nós queremos que a coisa aconteça na mesma hora. E é interessante que a gente fala isso e a gente vê falar. As pessoas que acreditam somente os católicos, nossos irmãos católicos, né? As pessoas têm fé num determinado santo, que é uma coisa linda, porque cada um, né, tem a sua fé, a gente tem que respeitar. Mas a pessoa fala assim, eu tenho fé no santo fulano de tal, porque ele é muito poderoso. E ele faz uma prece, ele faz uma penitência, alguma coisa, e às vezes não acontece o que ele estava esperando, né? Ele troca de santo, ou ele troca de denominação religiosa, e ele vai trocando, porque ele não consegue aquilo. Ele muda até de religião. E alguém indica para ele, né, uma religião, uma pessoa e tal. E ele sai pulando igual, né? Quer dizer, a fé dele é morna. Ela não é quente nem fria. Ele não tem essa fé raciocinada, essa fé mesmo. Porque fé, meus irmãos, é acreditar. Tem um caso muito bonito de uma cidade do Nordeste aí. Lá estavam uns 2, 3 anos sem chuva. Aí juntaram um tipo um ecumênico, né, para fazerem uma prece. E com qualidade, eles esperavam isso, para Deus mandar
chuva, né, para aquela região lá que estava muito tempo sem chuva. Lotou a praça. Interessante que só uma pessoa levou um guarda-chuva. Somente uma levou um guarda-chuva. Esse tinha a qualidade da fé no coração dele. Falou, vou levar o guarda-chuva que vai chover hoje. É isso que Jesus está nos pedindo, a gente acreditar. Se não acontecer agora, porque você não tinha merecimento ainda de receber. Mas você vai receber, filho. É só você esperar. Vai chegar o tempo. E a gente tem que ter, né, essa persistência e essa perseverança e acreditar. A qualidade da prece é definida pela sinceridade, fé e simplicidade do coração, e não pela eloquência ou quantidade de palavras. Uma prece de qualidade envolve elevação moral, clareza e ação de graças, devendo ser um ato de adoração, não apenas um pedido focado em interesses materiais. É isso, meus irmãos. Nós, às vezes, vamos reconhecer, nós, às vezes, pedimos muita coisa materiais. E isso é desnecessário, porque é necessário para nós, às vezes, né? Mas não é uma coisa indispensável nossa, porque a gente não vai levar isso. A gente vai levar coisas espirituais, né? E para a gente finalizar, eu vou ler aqui um trechinho de um livro de Joana de Ângeles. Olha o que ela fala da eficácia da prece. Jesus ensinou que a oração tudo pode, pelo que realiza no interior do ser, alterando sua capacidade de entender a vida e os acontecimentos diários. A oração talvez não mude, olha só, a oração talvez não mude a circunstância, nem peça as ocorrências, mas dá visão para compreendê-las e força para superá-las. Olha só, gente, é lindo, não é? Olha só, vou até ler de novo. A oração talvez não mude a circunstância, nem impeça as ocorrências, mas dá visão para compreendê-las e força para superá-las. Isso aqui vale muito, sabe para quê? Para nós que às vezes temos, num determinado tempo, um papai, a mamãe, um irmão, um parente que está no hospital, no CTI, né? Está lá para desencarnar, e a gente desesperado, a gente pede, né? Para Deus não levar aquela pessoa, ou então até para melhorar aquela pessoa. E às vezes, Deus falou, filho, infelizmente, né, ele vai ter que desencarnar a hora dele. A gente não vai esbravejar quanto a Deus. A gente vai chorar muito, muito, mas muito mesmo. Nós vamos sentir muita saudade, mas nós não vamos desesperar. Nós vamos superar, né, essa dor e seguir o nosso caminho em frente. Isso é a qualidade da prece. Quero agradecer aos nossos irmãos internautas. Vamos passar agora para a segunda parte.